Guilherme, Guilherme, olha a lição nova que chegou aqui, ó, tema imortalidade. Bora estudar? Ih, caramba. Ele morreu, gente, mesmo que... pelo menos essa semana estaremos aprendendo o que acontece depois da morte. E aí, pessoas, como vocês estão? Nossos telespectadores aí que estão acompanhando a gente nessa quinta-feira. Está chegando o final de semana já. Final de semana, sexta-feira, sábado e domingo que eu falo, né, no caso. E Vamos que vamos pra mais uma, vamos né, meu para amigo? mais um dia aí de lição. Então, hoje a lição a gente vai falar sobre vida ou morte, a glória de Deus, dia Certo. 27 de outubro. E eu queria já para começar a lição aqui com o Luan, sobre Filipenses 1, 25 a 26. Poderia ler pra gente aí, Luan? Diz assim, ó: E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que nossa, difícil essa palavra aqui, progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Guilherme, seguinte, aqui esses versos que eu estava falando aqui estavam se referindo em glorificar. Aqui o verso 26 diz: desse modo vocês terão mais motivos para se gloriar. Como a morte de Paulo glorifica a Deus? Bom, aqui na lição fala bastante bem sobre isso também. Que Paulo, na hora que ele vai morrer, ele engrandece o nome de Cristo na morte dele. Ele, antes da sua ascensão, que ele seria crucificado, ele glorificou a Deus. E a fidelidade dele até a morte, até o último momento de vida, ele teve fidelidade a Deus. Ou seja, isso acaba engrandecendo o nome de Cristo. Igual Estevão, o caso de Estevão foi a mesma coisa. Antes de sua morte, ele também glorificou, ele também... E sem contar, Guilherme, que Paulo, ele foi fruto do que Estevão fez ali, certo? Sim, ele... Se recorde que ali Estevão, quando ele morreu, o testemunho dele serviu de testemunho para o próprio Paulo. Então, aí está um exemplo bem claro de que sim, até durante a nossa morte, nós podemos glorificar a Deus. E Paulo, conforme você disse aí, nossa, ele glorificou a Deus em tudo, né? Foi. Desde o momento que ele virou Paulo e deixou de ser Saulo, ele virou um servo muito Fiel perto a de Cristo. Deus e perto Fiel. de Cristo. Isso aí. Manda o próximo verso bíblico, meu amigo. Bom, de próximo verso bíblico, agora a gente vai entrar no livro aí que acho que a maioria dos cristãos gostam aí, né? Que Eu gosto. é Apocalipse, né? Vamos entrar aí em Apocalipse 24, capítulo 20, versículo 4. E também tronos, vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi-me dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Esses são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Guilherme, aqui está se falando sobre glorificar a Deus também. Como nos dias finais da terra, como antes da volta de Jesus, como os filhos fiéis de Deus poderão ser testemunhas para outras pessoas? Cara, nesses momentos finais do mundo vão ser bem difíceis, porque vão ser muitas coisas que vão impedir de a gente testemunhar sobre a palavra de Deus. Por exemplo, em Mateus conta que a gente vai ter que colocar um chip da besta nos pulsos, assim, em qualquer parte assim da testa, que vai ter que comprar. Para comprar as coisas, a gente vai ter que utilizar esse chip. E também, aqui em Apocalipse, a gente entra na questão de falar. Ou seja, quando alguém descobre que a gente vai falar de Deus, futuramente, no caso que está escrito aqui em Apocalipse, mas futuramente a gente vai ser julgado por falar de Deus. A gente vai sofrer por falar de Deus. A gente pode levar da morte, pode ser captado, como diz aqui. Captados por ter dado testemunho de Jesus. Ou seja, a gente não vai poder falar de Jesus futuramente, aí, nos tempos que estão por vir. Então, vai ser bem difícil esses últimos dias. Mas como temos poderemos que ter
ser fiéis, então. Temos que ser fiéis e ter fé que nós vamos vencer essa batalha. Na verdade, já está vencida, né? Que Cristo morreu por nós na cruz. Certo. Eu gostaria de estar deixando bem claro aqui uma coisa que o Guilherme comentou, que é a questão do chip, tá? A Bíblia não fala especialmente sobre um chip, tá? É um selo, né? Desculpa pelo erro aí. A Bíblia diz aqui especialmente a marca da besta, né? A marca da besta na testa e na mão. Ó, ninguém sabe como é que vai ser essa marca. Eu também acredito que possa ser um chip, tá? Porque nós temos a tecnologia aí praticamente... Hoje mesmo eu gosto muito de avião. Você pode pegar o avião, ele faz o voo sozinho, você acredita? Uhum. Você põe lá Piloto o automático. códigozinho lá, põe no piloto automático, decolagem de onde para tal, o computador faz a rota e o avião vai sozinho. Então, meu amigo, a tecnologia tá tão grande hoje, mas pensa comigo, pode ser um chip, pode ser um QR Code, que é também um negócio fácil de se fazer. Não vai ser... A gente, como cristãos, nós não podemos esconder a nossa fé. Então, de alguma forma, em algum momento da história, conforme nós acabamos de ler, vai chegar um tempo difícil, conforme o Guilherme disse, em que as pessoas não poderão comprar nem vender devido à sua fé, porque Satanás vai usar os poderes da terra, né, os reis, para impor regras para que as pessoas não sejam fiéis a Deus e quebrem seus mandamentos. Mas, como você disse, Guilherme, independentemente do que vier, independentemente das provações, do mesmo jeito que Paulo também tinha as suas guerras diárias, né, com as suas perseguições, apedrejamento, ele não desistiu. Ele não desistiu de falar de Jesus e ele sabia que aquele caminho que ele estava tomando era o caminho certo. E ele sabia que Jesus estava aguardando ele lá nos finais dos tempos, na sua vinda. O próprio Paulo foi mártir, né? Ele acabou sendo um martírio ali do Império Romano, ele foi decapitado. Ele foi uma testemunha fiel de Deus através da sua morte. E o seu exemplo serviu para muitas pessoas hoje, como eu e você. E do mesmo jeito que ele fez isso um dia, nós também poderemos fazer posteriormente. Amém. Então, até o vídeo de amanhã. Até o vídeo de amanhã, pessoas. Muito obrigado aí por acompanhar a gente aí e até sexta-feira.